Hum? Deixa eu ver como é que está por aqui. Ó, ali já. Avisou aqui que você tá ouvindo. Deixa eu ver como é que está por aqui. Boa noite, meus amores. Que saudade de vocês, né? A gente parece que a gente se encontra de verdade, assim, fisicamente, não é? Deixa eu parar aqui, né? Parece que não é virtualmente, gente. Tirei o volume, senão vai ficar fazendo interferência, né? E aí, meninas, boa noite para todas vocês. Deixa eu olhar aqui nosso chat. Edna Tamanini, boa noite, Edna. Já deixou muitos corações aqui. Aldenê, boa noite, Aldenê, com os coraçõezinhos laranja. Obrigada. Isa Artista, boa noite, lindona. Amo suas aulas. Vai ser um arrebento. Já deixei meu like. Obrigada, Isa. Obrigada pelos corações também, pelo like. Oi, Disse. E ainda tá no 4G? Oh, meu Deus! Mas deu para deixar os coraçõezinhos aqui também, né? Obrigada, meu amor. Oh, nos dados móveis. Passei muito por isso na viagem. Ana Ferraz, boa noite. Deus abençoe. Boa noite, Aninha. Aldenê, boa noite, Val. Já dei meu joinha. Obrigada, Aldenê. Sueli Carvalho, boa noite, Val e Zé. Deus abençoe vocês. E meninos e meninas, amém. Deus abençoe também, Sueli. Sônia Fonseca, boa noite, Val, Zé e a todos. Boa noite, Sônia. Maria Mendonça, boa noite, Val e Zé, saudades. Ô, Maria Mendonça, estamos aqui de novo. Eliana Russim, boa noite. Boa noite, Eliana. Rosilene Lima, boa noite, Val. Que bom que já voltou. Pois é. Aí deu problema na impressora. Não tem como fazer as lives sem a impressora. Mas hoje eu fui buscar, gente. Hoje à tardinha, viu? Já está aqui comigo pra gente fazer os PDFs. Edna, boa noite. Silvana Martins, oi, boa noite, Val e Zé. Boa noite, Silvana. Divina Costa, boa noite, gente. Boa noite, Divina. Gente, eu ganhei essa passadeira vermelha lá em São Luís da Fran Almeida. Ela que me deu um jogo. E é dos bons, dos grandes. Olha o tamanho disto. Deixa eu levantar, né, para mostrar direitinho. Olhem, aí eu coloquei. Eu vou ensinar vocês como pintar no vermelho, a partir das folhas, das maçãs. Vai ter o PDF, tá? É o PDF de um jogo, mas ele só vai estar pronto amanhã, gente. Hoje não deu. Vocês viram aquela aula do bullying com essas rosas? Tá no canal. Esse também vou fazer o PDF e disponibilizar amanhã. Aí tem duas aqui, ó, inclusive uma mordida. Obrigada, Divina, pelo like. Oi, Iraí. Saudade também. Vamos matar a saudade hoje. Das pinceladas, né? Do carinho aqui. Aqui também tem duas, ó. E aí nós vamos fazer, vou ensinar vocês a fazerem as folhas, como é que faz. Eu vou pegar desse aqui, que tá cru, para pintar uma folha. E aí,
como é que ela fica, né? Ó, ela fica um pouquinho fosca e aí depois de seca a gente vem iluminar. O segredo tá nas tonalidades de verde que a gente vai utilizar, tá? E aí depois a gente vai pintar a maçã. Primeiro a gente vai para aquela folha. Vou deixar ele aqui. E é isso, gente. Olha lá os tomates que o Zé fez. Também vou fazer o PDF dele dos tomates, porque tá muito bonito. Eu até falei que eu quero aquele tacho. Vou pegar para vocês verem. Eu quero aquele tacho com rosas. Vê se não fica legal, gente. No meio disso aqui, umas rosas. Troca os tomates. Mas eu vou fazer com os tomates também, né? Ficou perfeito, ó. O Zé fez a técnica mesmo de óleo sobre tela aqui nessa passadeira. Aí eu vou fazer o PDF dele assim, vou fazer ele com rosas. Porque nós amamos as rosas, né, gente? Oi, Domingo Sávio. Oi, Val, sou eu, Savinho. Em outro celular. Meu outro tá com problema, sem carregar direito. Seja bem-vindo, Dominguinhos. Que bom que você tá aqui, viu? Vânia Hipólito. Acho que é assim que lê, né? Oi, Val, já cheguei dando aquele like. Eita, obrigada. Assisti os 3 vídeos das rosas com bullying, eu amei, que bom! Ele já estava desenhado no pano, gente. Eu já tinha começado a gravar, eu digo, vou terminar agora, para poder. Tava muito vazio, né? O canal. Oi, Raimundinha Bandeira, boa noite, preciosa. Ansiosa para ver essas lindas maçãs. Já que vamos. A Raimundinha, gente, eu fui lá na casa dela, em São Luís. Passamos um dia, né, Raimundinha, pintando. Ganhou mais aulas, eu ganhei estadia dela. Passeamos, fomos na casa da Fran, ganhei essas passadeiras. Dormi na casa da Raimundinha, comemos farinha, farofa de ovo. Foi muito gostoso, né, minha amiga? É assim mesmo que lê, é? Hipólito. Ah, tá. Então tô certinha, né? Tá lindo os tachos e os tomates que o Zé pintou. Você gostou, Divina? Eu amei. Nossa, e eu não pude dar muita atenção para ele nas viagens, né? Aqui e acolá eu entrava. Gente, é muito chato a gente tá visitando os parentes, tá com os amigos ali conversando, os parentes, mais parentes, né? E tá no celular olhando. Ai, é chato. Também dou umas pinceladas em tecido, sempre foi minha paixão. Ah, é, Vânia? Que bom! Divina. Ô, Val, quero comprar o projeto dessas maçãs, mas não tem como fazer o projeto dos tapetinhos também. Vou fazer, vai ser do joguinho. E precinho pequenininho, tá bom? Participem da live. E é isso, bora pintar? Deixa eu ver que horas são, 8h01. Meninas, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui comigo, de volta. Tô esperando chegar muitas toalhas de banho, vai ter curso, tá? Tá cheio de novidade, vai ter curso para iniciante aqui no canal, vai ter curso de férias para criança, vão preparando material para as criancinhas, para as netas, para elas ficarem pintando também, sair um pouquinho do celular, tá? Vai ter muita novidade aqui no canal. Vou focar muito aqui agora, tá bom? Oi, Geralda, boa noite. Júnior Garcias, obrigada por estar aqui também, por deixar joinha. Seja bem-vindo. E vamos pintar, né, gente? Ó, muita saudade. Vamos matar a saudade das pinceladas, meninas. Vou passar para outra câmera, tá bom? Josias, boa noite, Val. Você já pintou pão caseiro em tecido? Já tem um tempinho, mas eu já pintei. Lili Freitas, boa noite, Lili. Seja bem-vinda. De Lili Freitas, eu acho que é mulher, né?
Às vezes a gente fala umas coisas aqui, né? Que às vezes a gente lê nome de pessoas de outra maneira e eu já falo isso. Chegou minha amiga Shirley Belger, Rosas do Brasil, que tem um canal aqui maravilhoso, com muitas rosas. E agora ela está voltada para as pinturas em porcelana. Lindas pinturas. Não é, Shirley? Estamos aguardando os vídeos das pinturas em porcelana. E quem não conhece o canal da Shirley, vai lá dar uma olhadinha, uma espiadinha e se inscreve no canal dela. É uma das incentivadoras para eu criar o meu canal. Puxou muito minha orelha, né, Shirley? Obrigada pela presença de todos. Suelma, boa noite, Suelma. A Suelma é a mulher dos estêncios maravilhosos e ela vende também os pincéis da Castelo. Ela vai provavelmente deixar o endereço aqui para vocês, não tem problema, o número do celular, do WhatsApp, tá? Ela vende os kits de pincéis maravilhosos. Oi, Lélia Camargo, boa noite. Seja bem-vinda. Vamos para a pintura. Ó, aqui eu vou pintar uma folha ou duas para vocês verem como é que faz aqui no vermelho, tá? Deixa eu puxar assim, ó. Frete grátis ainda, ó. A Suelma tá fazendo propaganda aí das coisas dela. Que bom, faça mesmo. Vamos lá. Cadê meus pincéis? Aqui, para as passadeiras, eu prefiro mesmo os pincéis mais rústicos, que são os pincéis da Tigre, são os pincéis da Condor, da Castelo também tem. Eu gosto desses aqui que são pelos natural. Eu vendo o kit desses pincéis aqui da série 815 da Tigre, tá? Eu recorto, lixo, tem uma maquininha, então eu deixo eles bem macios para trabalhar essas peças mais rústicas. Boa noite, Natalina Cereja. Tô feliz em compartilhar desta aula. Que bom, seja bem-vinda. Eu fico feliz também com vocês. Aldeci Rego, boa noite. Professora Val. Se tiver algum nominho aí que eu não li, algum participante, por favor, manda a mensagem aqui embaixo e depois eu olho. Gente, quando a gente vai pintar uma peça assim mais escura, tipo o vermelho, o azul escuro, o preto, marrom, deixa eu ver, o que mais? Cores escuras, assim, mais intensas, sabe? Usem muito o verde bandeira, ele é maravilhoso. Vocês vão ver isso agora. E com ele, vocês usam um verde mais claro. Eu tenho aqui um restinho do verde abacate. Esse aqui é da Gato Preto. Mas pode ser da Acrylex, que vocês tiverem aí, tá? Então, esse verde, como ele é azulado, ele dá um tom especial quando queima aqui no vermelho. E esse aqui também dá um toque especial. Usem também o ocre, que o ocre ouro, ele tem uma cobertura muito boa para tecidos escuros. Ele não é transparente, tá? Ele tem uma cobertura maravilhosa. E no meio, sempre pode usar o sépia. Deixa eu pegar meu sépia por aqui. Sépia, preto. Deixa eu ver qual dos dois que eu tô com ele aqui. Sépia. Então, a maioria das vezes usem esse verde, o bandeira. Ele é o principal para cores fortes, como vermelho, um azul, um preto. Vocês vão ver como funciona. Nós vamos fazer essa folha. Essa folha, ela tem uma dobrinha aqui, que fica mais escura, né? Essa aqui, ela tá por trás do cabinho, mas eu vou fazer elas pegando tudo. Vamos lá. O clareador é só para molhar a pontinha do pincel.
Eu vou botar aqui o clareador, ó. Não vou passar totalmente, porque senão a tinta fica transparente, tá? Vocês podem também passar o clareador e esperar secar para vir com as tintas, que aí fica mais fácil de pegar também. É uma dica, tá? Então, aqui temos o verde bandeira, o verde abacate, deixa eu bater. Trabalhem com a tinta também um pouquinho grossa, não muito rala. Verde abacate, ocre ouro, ó, ocre ouro, para deixar a folha um pouquinho mais estilizada. E o sépia. Vamos esquecer o cabinho aqui, o cabinho da maçã, tá? O galhinho. Então, vamos fazer por cima a folha, depois eu faço o cabinho. Então, é assim. Pincel hidratado, porque ele tava molhadinho. Vamos com o verde bandeira, ó. Olha aqui a pontinha do pincel. Olha como fica bonito. Ó, vamos colocar o verde bandeira. O verde pinheiro também é bom, mas eu prefiro o verde bandeira. O risquinho do meio da folha com sépia. No meio da folha tem aquele risco que a gente escurece sempre, né? Ó, já coloquei sépia, nem precisa limpar o pincel. Aí, vamos colocar um pouquinho do ocre, ó, de um lado, ó, como ele aparece que é uma maravilha. Viu? Deixa eu ver onde mais. Aqui por cima do verde bandeira, vamos botar também um pouquinho do ocre. Ó. Se soltem, tá? Não precisa ficar preocupado. Vai fazendo, misturando as cores. É necessário que o verde entre aqui, ó, no ocre e ele vá desaparecendo devagarinho, para não ficar aquela mancha em destaque. Ó. De vez em quando, molha lá o pincelzinho. Ó, aqui eu deixei um pouquinho mais claro, que é para trabalhar com a outra cor. Boa noite a todos, Nancy. Boa noite, Nancy. Maria Rezende, boa noite, que bom. De volta. Estamos aqui. Maria Quitéria, boa noite. Deixei joinha. Obrigada, amor. Domingo, as folhas ainda é um pouco difícil para mim pintar. As folhas perfeitas. Você pinta muito bem, Domingos, é só praticar. Maria José Beraldo, boa noite, Val, e boa noite a todos. Boa noite, Maria. Márcia Fonseca, estávamos com saudade de você, Val, e dessa aula maravilhosa. Estou aqui, boa noite. Maria Vian, que saudade de você, boa noite também. Ó, agora vamos passar aqui primeiro, né? O verde bandeira, assim, ó. E vamos deixar essa parte aqui para destacar com o outro. Com o verde abacate. Pode ser o verde pistache. O verde pistache vem também. Eu já vou mostrar como é. Então, deixamos assim. Aí, agora é a vez do verde abacate. Ou do verde folha, tá? Bota aqui, ó, uma quantidade generosa de encontro com o sépia que eu botei, puxei pro lado de lá. Aí, ó, vem fazendo assim.
Vem pro outro lado. O cru, o branco, a gente faz retoque, né? Esse aqui é necessário, muito necessário. Oi, Grazi, saudade também. Estamos aqui. Eurenildes, boa noite. Sua pintura é um colírio para os olhos. Obrigada, que bom. A Suelma, que linda esses tons, cores. Nunca pensei que ficaria tão linda. Estou amando. Que bom. Ó, aí a gente pode colocar aqui, ó, o ocre ou mesmo aquele verde. Vamos botar o ocre, ó, para fazer a definição aqui da dobrinha, ó. Mexe aqui o pincel para deixar bem bonito. Aí, gente, tem que, como aqui tá com ocre, deixa eu ver se esse pincel tá bom. Ali tem ocre, a gente tem que alongar um pouquinho. Aí a gente vem aqui, ó. Vai virando, ó. E vem pra cima da dobrinha assim. Tá? Tem que entrar aqui um pouco no meio da folha. O pincel tá durinho, chega a tá tirando a tinta. Ó, vai levando aqui na borda da folha, porque ela é assim, ó, ela vem, né? E aí ela vai virando, ó. E aí vai definindo aqui, pra ficar bem bonita a dobra. Bora afinar um pouquinho mais a pontinha. Aqui o cabinho dela, nós vamos colocar sépia. Depois eu vou fazer um pedaço daqueles galhos, do galho aqui para vocês verem a cor que eu usei. Ficou magnífico, gente. É que teve gente que chegou depois e não viu. Depois eu vou mostrar. Vamos definir aqui direitinho. Vamos caprichar na nossa folha, né? Aqui pode botar um pouquinho mais de sépia. Ela vai secar. E ela não vai ficar com essa tonalidade. Vocês podem fazer isso aqui também, ó. Com a tinta na parte de cima do pincel e o verde, abacate. E fazer umas nervuras assim, ó. Desmancha essas aqui pra não ficar feio, né? Antes de fazer, a gente tem que arrumar, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês como fica ela depois que ela seca, tá? Aqui ela tá fresca, ela vai absorver no tecido vermelho, ela não vai ficar nessa tonalidade, ela vai ficar fosca. Vocês vão ver agora como é que ela vai ficar. Boa noite, meu amigo Nelson, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui também. Você tem que vir aqui em Joaquim Távora passear. Né, Shirley? Cadê a outra? Deixa eu mostrar. Não olhe minha tábua, tá, gente? Olha aqui. Depois. Ela fica assim, ó. Depois que ela seca, olha como ela fica. Então, quando ela seca, vocês vão observar que aparece um pouco do verde pistache. Aquela cor se transformou e ficou um pouco pistache, um pistache escuro que a gente vê aqui. As misturas que eu fiz lá é exatamente isso aqui, tá, gente? Ó, onde tem ocre, às vezes fica até um pouco avermelhado, o sépia fica bem mais escuro e o verde bandeira, olha, ele fica tipo um azul marinho. Agora vamos destacar essas folhas. Vamos lá. Olha, aqui
já foi retocada com o verde pistache. Eu gostei delas assim. Ó o cabinho. Aqui o cabinho, não, o galho. Eu tava olhando no Pinterest, tem uns galhos de maçãs que eles são assim, quase vinho. E aí eu coloquei jacarandá, ocre e ouro e um pouco de preto. Naquele lá que eu pintei a folha agora, eu vou fazer também para vocês, tá? É mesmo, convida a Shirley. Quero ver vocês passeando por aqui. Tem uns lugares lindos pra gente ir. Ó, vou colocar agora, nós vamos pintar uma folha, retocar uma aqui bem crua para vocês verem. Mas vamos pintar primeiro uma maçã, porque senão eu vou colocar isso aqui sobre minhas pernas e vai sujar eu de tinta. Boa noite, Maria da Conceição. Maria Conceição, boa noite. Judite, obrigado pelos corações. Solange Emília, oi, boa noite, Val e Zé Arantes. Boa noite, meu amor. Vamos pra cá. Fazer essa daqui e retocar essa. Ó, a maçã aqui não tem retoque ainda, gente. Ela tá do jeitinho que eu fiz. Ainda tá faltando fazer aquele umbiguinho daqui. Mas nós vamos pintar essa daqui e depois a gente sobe e vamos fazer esse detalhe dessa outra, tá? Bora lá. Tô limpando o pincel. Vocês viram aqui a esfregação para amolecer o pincel? Oh, meu Deus, que sufoco. Agora sim eu vou precisar de amarelo ouro. Chacoalhar. Ó, vou despejar aqui na tampinha. E vou pegar um pincel grande. Ó, vou colocar no meio dessa. Aquela lá é uma maçã de bundinha. Então, essa daqui é uma que tem o fundo aqui e o cabinho sai aqui, tá? Como é um desenho grande, olha só, pega quase a largura inteira da passadeira. Eu posso botar aqui, ó, um bocado de tinta, pegar um pituá, ó. Como eu não tô usando muito clareador, só vou molhar um pouquinho de vez em quando. É mais trabalhosa de fazer, gente, o tecido escuro, vermelho. Ó, eu vou deixar até aqui mais ou menos. Aí agora eu vou esfumando para ficar mais leve aqui nas laterais. Mas Val, a passadeira já é vermelha. Aí você vai pintar uma maçã vermelha? Sim. Eu acho que tom sobre tom fica mais bonito. E a gente vai aprender aqui os macetes. Tem gente que nunca pintou no vermelho, né? Às vezes... Gente, tem uns tecidos de pano de prato que são vermelhos, tem cores mais fortes. A gente fica com medo de comprar para pintar. Mesmo porque os mais claros a gente vende mais, né? Esses aqui é uma coisa assim que não é para estar lavando todo dia. É para decorar, lavar, guardar, dar um tempo. Que é um colorido. Aí se ficar lavando muito vai desbotando, né? É bom de vez em quando a gente mudar um pouquinho, mas fica bonito, porque hoje em dia as casas têm um piso tudo branquinho, tudo mais clarinho. Maria José Beraldo, que pintura linda, risco, as cores das folhas, tudo perfeito. Obrigada, meu amor. Ó, botei o amarelo. Aqui é aquela parte do fundinho da maçã, né?
Eu gosto de colocar um verde aqui. Vou botar o verde pistache. Tem que ir no site do Armarinho São José comprar tinta. Gente, é o mais barato. Não tô sendo patrocinada, não. Mas compre, que é muito mais barato lá os potes de tinta grande. Olha, eu gosto de colocar aqui dentro um verde, né? Dentro do buraquinho da maçã, aqui de onde sai o cabinho. Agora deixa eu limpar o pincel, botei verde pistache. Vou colocar um pouquinho de sépia aqui. Aproveito já para colocar nessa aqui. Peraí, mais um pouquinho. Aí dá umas arranhadinhas assim, ó, pra cima. Porque depois vou ter que botar novamente o verde, né? Agora vamos de vermelho tomate. Deixa eu botar meu celular bem aqui, porque eu tô olhando pra lá. Vermelho tomate. Pode ser o vermelho tomate, o vermelho escarlate. Então, vamos colocar aqui em volta e trazer para dentro. Eu tô procurando um pincel maior, porque esse aqui tá bem... Gente, esse daqui tá sujo demais. Foi o Zé. Se ele estiver assistindo lá embaixo. Eita, Zé. Ah, aqui tem um bem grande. Já achei. Pra ir rápido, né, gente? Porque é muito grande o desenho. Ó, vamos colocar em volta de toda a maçã o vermelho tomate, ó. Olha como já fica bonito só com vermelho tomate. Mas eu gosto de colocar contraste. Tá quietinho o chat? O que foi? Cadê minhas meninas? Maria José, que pintura linda. Esse eu já li. Tá. Tá um tom sossegadinho olhando a pintura, né? Ó, gente, aqui eu tenho púrpura com um pouquinho de vinho, tá? Não tá o púrpura... É metade vinho, metade púrpura. Tá entre os dois, tá? Porque só o púrpura não ia dar o efeito que eu quero, que é esse aqui. E só o vinho ia ficar muito escuro também. Então, é a mistura dos dois. Pintoras têm que fazer essas coisas. Ó, tá aqui. Não é nem vinho, nem púrpura. É quase um carmim, mas não é o carmim, porque o carmim fica muito cor-de-rosa, né? Então, aqui, ó, em volta do fundinho, nós vamos colocar essa cor, ó. Aqui a gente pode emendar, depois a gente faz a separação com aquela cor que eu faço, aquela misturinha, vocês lembram? Que eu faço uma misturinha de branco com uva para colocar na maçã. Alguém aí lembra disso?
Aí aqui vem em volta, ó. É ele que vai diferenciar agora a pintura no vermelho, ó. Se a passadeira de vocês for um vermelho mais escuro, aí vocês podem colocar o vinho mesmo. Porque tem umas que são mais claras, né? Essa aqui, ela é um vermelho cereja. É um vermelho bem fosco, né? Dá pra ver que ela é um vermelho que não tem muito brilho. Aqui já tem, ó, no vermelho tomate. Então, vamos colocar esse aqui em volta de toda a maçã e vamos levando pra cima do vermelho. Mas não deixa cobrir o vermelho todinho. Ó. Aí vamos novamente aqui na cor e vamos firmar um pouquinho mais o pincel para levar para cima. Aquela maçã ali, ela tá de bundinha, assim que eu falo, né? Essa aqui não, ela tá de cabinho. Ó, o buraquinho do cabinho. Essa aqui é a mais tradicional, né? Essa que vem mais nos desenhos. Flávia de Fátima. Oi, Val, que saudade. Estamos quietinhas aqui, estamos aprendendo com esta aula de professora maravilhosa. Como sempre, minha mãe tem prioridade na TV. Fazemos questão de deixar ela ver suas lives e amamos. Espera aí que eu já vou mandar um beijão para ela, viu? Sueli, estou aqui assistindo e fazendo janta para o marido. Ai, que bom! Vânia Hipólito, sim, só admirando você pintar. Obrigada, meu amor. Maria Conceição, eu estou aqui, Val, encantada com tanta beleza. Sou a neném do grupo. Oi, neném! Deixa eu aparecer um pouquinho aqui para mãe da Fátima, para vocês, né? Mas para mandar um beijo especial para ela, gente. Que a televisão agora é só dela. Oi, meu amor, um coração para você. Obrigada por me assistir, obrigada pelo carinho, obrigada por tudo, família inteira, né? Obrigada também, meninas que estão aí fazendo jantar para o marido e de olho no celular assistindo a live. Bora continuar com a maçã. Aí, por enquanto a maçã tá precisando de branco, tá precisando de mais contraste. Olha, essa aqui tá em cima dessa, então a gente coloca um tom mais escuro aqui embaixo para destacar ela. Eu vou pegar o berinjela. Quem não tiver berinjela, mistura vinho com preto, que funciona, viu? Tomara que eu ache. Já achei essa cor aqui que eu vou precisar. Que é uva. Agora eu vou achar o berinjela. Tomara que eu ache. Achei. Ó, aqui atrás tem que fazer o destaque de uma pintura para outra, de uma maçã para outra. Então, é o berinjela, né? Porque se eu colocar o vinho aqui, nem vai pegar. Então, tá aqui, ó. A sombrazinha dela. Aí, aqui vai entrar um pouquinho de vinho também. Vou pegar aqui.
Oi, Neide Batista, boa noite, saudades, que bom estar de volta com suas aulas incríveis. Obrigada, meu anjo. Ivani, boa noite, lindezas. Vânia Hipólito, queria saber dessas passadeiras, você vende elas já desenhadas? Eu não tenho vermelha, meu anjo, mas tem ela crua e fica linda as maçãs, esse arranjo aqui na passadeira crua, tá? Vendo desenhadinho para quem tem dificuldade em desenhar, em passar o desenho com carbono. Eu vendo. Ó, vou botar um pouquinho de vinho aqui para ficar um pouquinho mais forte. Aí, eu vou pegar um pincel menor. Esse aqui. Vamos ver em direção aqui à bundinha da maçã, a gente passa um risquinho reto. Peraí, deixa eu botar mais. Ó, um risquinho reto, uns 3 assim retinho pra baixo, ó. Tá? Aí agora a gente vem, bota mais, e aí vamos ondular, acompanhar o formato do desenho, né? Ó. Um pouquinho do vinho aqui de baixo pra cima. Também. E tá aí. Bem aqui, ó, debaixo dessa folha, também eu vou colocar um pouquinho. Gente, meus cabelos estão agarrando aqui no pincel. Vou misturar aqui para depois fazer a separação. Ó, vou pegar um pouquinho do verde pistache e vou colocar aqui, ó. Pra mostrar um pouquinho essa parte. Porque aí vai surgir o cabinho dela também, que depois eu vou fazer. Agora, então, ela já está praticamente pronta. Falta só o branco. Branco, marfim. Vou pegar o branco mesmo. Ó, vamos colocar aqui, ó. Deixa mais intenso no meio, limpa o pincel para poder trazer aqui para as beiradinhas, mais para a ponta. Ó, pode botar mais, envolver assim com o dedo. Vamos botar um pouquinho aqui desse lado, ó. Aqui já não é tanto, nós vamos deixar mais luz aqui, né? Vamos para aquela agora. Deixa eu limpar o pincel, que aqui a gente vai retocar o amarelo. É o amarelo ouro, tá? Ó, vamos colocar o amarelo aqui novamente, ó, como ela já fica mais bonita, mais forte, ó. Viu? Coloca aqui também.
Aí aqui a gente também coloca um pouquinho. Aí a gente vem com um pincelzinho menor, cuidado pro pincel não vir sujo de verde. O meu tava sujinho de verde. Ó. Vamos pôr assim, ó, deixa um espaçozinho, dá essas pinceladinhas e depois faz isso, ó. Treine, gente. Pega aí um pedacinho de tecido vermelho, desenha uma maçã e manda ver. Nada daquele medo. Ah, eu não vou fazer porque eu não vou conseguir. Não quero saber disso. Nem pensar nisso. Tem um besouro pulando pra lá e pra cá aqui no ateliê. E assim, ó, como ela tá bem impermeabilizada por causa das tintas, vocês podem pegar e até fazer mais manchinhas assim, ó, com amarelo, se quiser. Ela já tá bem seca, então ela pega, ó, faz umas nuances assim de amarelo pra cá, pra cima, em cima do vermelho que pega. Não vai ficar muito forte porque tem vermelho embaixo, né? Tinta, tecido. Mas olha, faz umas nuances assim. Se quiser pôr o verde pistache, pode. Vou colocar o verde pistache aqui, ó, nessa separação. Olha só. Mas aí não deixa o contorno. Traz um pouco do verde pro meio da maçã assim, ó. Aí, depois que a gente pinta, depois que ela tá seca, a gente vem fazendo esses detalhes maravilhosos, né? Aqui a gente até escurece um pouquinho mais com sépia. E depois a gente pode fazer umas pinceladinhas assim, ó. Isso. E aí, se quiser deixar assim, ela já tá com bastante vida. Obrigada, Shirley. Que bom que você tá gostando. Boa noite, Andréia, Rangel, Ivani. Que lindo, maravilhoso. Obrigada. Neide Batista, boa noite, Val. Saudades. Que bom que está de volta com suas aulas incríveis. Muito obrigada. Vamos lá. Acho que eu já tô lendo de novo. Ó. Queremos brilho, né, gente? Aquele branco. Vamos colocar. Pega um pituá. Ó. Na pontinha dele, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pôr aqui também, que já tinha começado. Vai lá, tira o excesso e, ó, varre pra cima e pra baixo. Aqui também. Bom ter um desenho grande pra gente brincar assim, né? E não para por aí. Vocês lembram daquele efeito lindo e maravilhoso que a gente coloca nas maçãs? Bora colocar, meninas? É assim. Eu gosto de fazer essa mistura na mão para vocês verem. Na minha mãozinha. Mãozona, né? Ó. Mas eu vou fazer na paletinha. Vamos pegar um pouquinho de uva, ó. Limpar o pincel. E vamos pegar um pouquinho de branco, ó. Vamos fazer um tom meio lilás, mas que não é exatamente lilás. Ó. Tem cores parecidas, mas tem que ter o branco no meio, tá, gente? Ó. É o branco que dá o tchan. Vamos lá, ó. Traz um pouco aqui pro meio. Olha, o segredo de uma linda maçã, meninas.
Bora dar uma pincelada aqui assim, ó. Tá bom, né? E aqui, ó, dividindo uma da outra. Como realça, né? Depois eu vou mostrar ela aqui inteirinha pra vocês. Essa daqui, como ela tá molhada, gente, eu vou passar só pra vocês verem onde é que eu vou colocar, porque vocês vão colocar aí depois. Pode pôr aqui, ó, quem for adquirir o desenho, ó. Desse lado, um pouquinho aqui nesse ladinho aqui da bundinha dela, do bumbumzinho. E porque aqui a gente vai colocar depois mais amarelo, porque ela vai secar e vocês vão ver que ela vai ficar um pouquinho fosca. E a gente quer essa luz maravilhosa, né? É isso. Agora vamos para aquela... Ah, deixa eu fazer o cabinho, né? Ó, o cabinho vai ser sépia. Ele sai aqui de trás da outra. Aí, ó, pega um pouquinho de verde pistache, vocês vão passar a primeira vez e depois vai ter que retocar, porque ele vai secar, meninas. Deixa eu até que vou botar um pouquinho mais dele aqui assim, ó. Aí, essas folhas aqui, elas já estão com um retoque, mas eu vou pegar uma que tá bem crua pra vocês verem. Tá aqui bem sequinha. Vou ver como é que eu vou fazer. Aqui, ó. Essas. Então, é aquela cor que eu fiz, que eu mostrei aqui pra vocês, ó. Ainda tá molhada, ela não tá seca, né? E aí ela seca, fica nesse estilo aqui, tá? Oi, Clenilda! Ivani Rodrigues, Val, você é demais. Obrigada, Ivani. Vânia Hipólito, essas misturas de tinta, muitos não ensinam. Isso é bom quando não temos as tintas certas. Gosto muito desses ensinamentos. Que bom, Vânia. Descansei bastante, Leoneide. Sei lá se eu descansei, gente. A gente não descansa nessa história de passear, visitar parente. Cheguei na casa da minha irmã. A minha irmã tinha quebrado o braço. E a casa da minha irmã, só vocês já podem imaginar, né? Ai, e eu fui cuidar da minha irmã e da casa dela e fazer comida e tudo. Eu tava exausta, cansada. Lá eu não descansei nem um pouquinho, eu me cansei. Mas tá bom, com o maior prazer, que a gente, estando com saúde, podendo ajudar os outros, né? Dar um apoio. E aí passeia para um lado, todo mundo quer me ver, todo mundo quer eu na casa deles. Gente, teve hora que eu digo, eu quero o Zé, eu quero minha casa, eu não aguento mais. Mas a passagem estava comprada, ainda ia demorar um pouquinho. Ó, então vamos lá. Aqui é o verde pistache. Se vocês quiserem um verde mais vivo, vocês podem colocar aquele mesmo, que é esse aqui, ó. Tá? Eu vou fazer uma com o verde abacate e uma com pistache para vocês, tá? Depois eu arrumo aqui, eu mudo. Aí vocês vão escolher. Eu até gosto mesmo de deixar bem colorido, né, gente? Vocês sabem disso. Ó, vamos colocar aqui no meio o verde pistache e arrastar para cá, ó. Encontrando com o sépia. O sépia a gente não precisa retocar, não. Senão vai ficar muito escuro.
Aí vem aqui, ó, do outro lado com pistache. Ó, eu só tô varrendo sem apertar muito o pincel. Em volta da folha, eu até apertei um pouquinho mais para deixar o excessozinho. Olha como fica bem vibrante, mas depois ela apaga um pouco, não tem jeito. É assim mesmo, gente. Pode colocar agora o ocre aqui na pontinha, ó. Também é necessário esse retoque, tá? Em todas as folhas, senão elas ficam muito foscas, sem brilho. Quem quiser botar o branco, o marfim, pode. Mas aqui não é uma pintura porcelanizada. Se vocês forem fazer a pintura porcelanizada, pode botar o branco também. Ó, fez isso, aí nós vamos trabalhar um pouquinho do verde pistache em cima do pincel e vamos fazer as nervurinhas, ó. Sem exagerar também, né? Aqui só umas duas também, duas para um lado, duas para outro. Aí vamos fazer agora essa daqui, aí vocês escolhem qual que vocês vão gostar mais. Eu vou fazer essa aqui de um jeito e essa de outro. Ó, vou pegar um pincel maior, né? Vamos de ocre nela inteirinha, ó. Eu acho linda, mas é que eu queria que o verde predominasse ali, né? Ela ficasse um pouco mais voltada para a pintura realista. Mas aí, ó, o ocre no vermelho, que linda que fica, gente. Aí vem aqui pro outro lado, ó. Quando a gente faz muita folha, a gente aprende a lidar e com o próprio pincel grande, a gente consegue fazer as nervurinhas. Vocês viram que eu até fiz aqui desse lado? Olha que bonita. Ocre ouro. Em cima daquela folha que eu fiz lá, que tá fresquinha, que eu acabei de mostrar. Aí pode vir aqui, ó, com o pincel menor, ó. A cor que pega melhor em vermelho, em passadeiras escuras, é o ocre ouro. Ele é perfeito. Ele não tem transparência e ele não queima facilmente, né? Porque assim, você vai colocar um verde em cima do vermelho, a tinta vai absorver, aí ele vai ficar preto. E então esse verde aqui é o que fica mais bonito, como eu falei lá no início da live, depois vocês voltam lá, quem chegou depois, e dá uma olhada. Ó, ficou bonito porque aqui também tem um pouco do ocre, tá? Então não ficou, não fez diferença, ficou tom sobre tom, então tá bem bonito, vocês podem fazer assim, misturar, tá bom? E aí aqui, vamos para essa aqui com o verde abacate, que pode ser o verde musgo, pode ser o verde folha. Vamos lá, ó, vamos encontrar aqui com o sépia, o verde abacate. A dobrinha nós vamos colocar também o verde abacate, ó, na dobrinha. Aqui do outro lado, o verde musgo fica lindo também, gente. Ela fica um pouco mais fechada com o verde musgo, tá? Ó, com o verde abacate. Eu vou botar um pouquinho do ocre aqui para não fazer diferença assim muito. Ó. Para eu aproveitar a folha. Só para vocês verem que pode ser feita assim. Aí vem, ó, com o verde abacate, fazendo as nervurinhas
aqui em cima. Ó, na parte de cima do pincel, deito o pincel e arrocha, menina. Aqui é só arrumar, ficou meio riscadinho, né? Volta com o pincel, é para deixar mesmo em destaque mais as nervurinhas. Qual que vocês gostaram mais e qual que vocês vão fazer aí? Então, pintamos uma maçã, né? Retoquei aquela lá para vocês verem, fiz a folha, retoquei para vocês verem. Agora, eu vou mostrar ela aqui para vocês. Tem que fazer tudo nessas aqui também. Eita. Gostou mais daquela com ocre? Que bom, Vânia. Então, eu vou mostrar ela aqui de longe para vocês verem. Peraí. Meu cabelo tá molhado até agora, gente. Eu banhei. Olha isto, meninas. Fica mais longe, né? Olha ela, olha aqui em cima, ó, as que estão com verde pistache, que eu coloquei a luz com verde pistache. Viu? Olha o brilho das maçãs. Até essa ficou bonita sem retoque. Cadê? Essa aqui já ficou bonita sem o retoque, né? Só que ela vai secar, gente. Aí ela fica um pouquinho mais fosca e a gente vem com o amarelo no meio e faz tudo aquilo que eu fiz aqui. Lindo! Na passadeira crua vai ficar muito bonito também, viu? Deixa eu botar ela aqui. Aí tem os dois tapetinhos, olha o desenho desse. Olha como tá o verde bandeira na folha, como fica lindo. Se ficasse assim, gente, mas dá para retocar novamente com o verde bandeira ou pinheiro, ela vai ficar nessa tonalidade, viu? Gostaram de nossa aulinha de hoje? Terça-feira tem mais, se Deus quiser, nós vamos pintar mais. Tem muitos projetos aí em vista. A impressora estragou, aí me atrapalhou toda, né, gente? Mas a gente vai retomar aí com muito fôlego, muita coisa bonita. Creuza Aparecida, nossa, como está ficando lindo, obrigada. O desenho eu vou fazer do jogo, tá, Ivani? Vai ser um preço bem pequenininho para vocês. E nem sei falar, gente. Vai ter um editor de PDF dentro do grupo VIP para elas usufruírem. O Zé trabalhou muito nisso esses dias e me passou essa novidade. Quem está inscrito como membro VIP vai ter acesso a um site que nós criamos mesmo, é nosso, para vocês transformar qualquer desenho pequenininho que vocês pegarem no Pinterest, transformar ele em PDF, dividir em 4 páginas e até mais, né? Vai ficar bem fácil. Tá bom, meus amores? É isso. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Um luxo, belíssimo trabalho. Obrigada, Raimundinha. Val, querida, faz um pedacinho do gato. Ai, faço. Oh, meu amor, que bom que você lembrou. Oh, gente, ainda bem. Olha, eu tinha prometido lá no início e esqueci, né? Vamos lá, meninas, fazer o galho. Deixa eu botar aqui. Tá pipocando? Ai, meu Deus. Shirley, não tá aqui pra mim. Eu tô com o celular aqui ao lado.
Tá ruim, gente, aí também pra vocês? Às vezes é a internet da gente, sei lá. Mas vamos fazer, se estiver pipocando, vai assim mesmo. Ó, vamos lá. É jacarandá. O gatinho miando pra ali. Ó, você vai pegar jacarandá. Vai colocar aqui, encher o galinho todinho. Deixa ficar assim meio irregular, cheio de nozinho, para ele não ficar lisinho. Volta com o pincel e faz isso, tá? Ó. Um galinho caraquento. Pode encher com jacarandá, tá? Ah, foi a internet, né? Agora normalizou, gente? As internet nunca é confiável. Tem hora que tá perfeito. A gente tem até o medidor aqui para olhar antes de começar. E às vezes a gente paga um certo valor lá, eu não sei quantos mega, e na hora não tá nem a metade daquilo. Neide Batista da Silva está agradecendo a aula do Zé. Tá bom, meu amor, vou agradecer. Ele não tá aqui comigo, ele tá ali para baixo, tá? Mas eu vou agradecer sim. Obrigada pelo carinho. Tá linda a pintura que ele fez. Digo, mas eu não vou vender, vou ficar com ela pra mim. Ó, tá chapadinho, né? Aí você vai pegar o ocre e ouro mesmo. E aqui, acolá, você vai dar uma pinceladinha assim, ó. Ó. Assim ele já tá bonito, né? Agora a gente vai pegar o preto, ó. E vai vir aqui, ó, em alguns lugarzinhos e dar uma puxadinha assim, ó, nessa parte que tá mais escura até, ó. Pincelzinho de ladinho, aqui e acolá vai dando uma profundidadezinha, ó. Pra deixar o gravetinho, o galinho, com cara de galinho mesmo. É fácil, né? Ó, dá umas pinceladinhas assim e traz aqui pro meio, aqui e acolá, ó. Bem aleatória. Pode ter certeza que essas pinceladinhas vai dar um efeito bem natural. Aqui eu ainda não coloquei o ocre, ele pode ser colocado depois. Vê que eu fico fazendo de tudo pra
deixar uns fundinhos, assim, umas marquinhas, ó. Aí agora a gente vai pegar um pouquinho do vermelho tomate também, dar umas pinceladinhas aqui e acolá. Aqui um pouquinho do ocre. Ó, como a folha já tá ficando escura. Vocês viram? E aí, não pode faltar um pouquinho do branco também. Só para ter um pouquinho de luz. Em alguns pontos. Pronto. Quando vocês forem pintar essa aqui, pinta primeiro a maçã, depois pinta a folha que tá por cima, que ela vai dar um efeito bem legal, tá? É isso, meus amores. Uma boa noite para vocês. Deixa eu ler aqui rapidinho. Ah, vou assistir o Galho também. Divina. Ai. Não, Shirley, eu entendo. Às vezes eu também tô assistindo live das colegas, aí começa a pipocar, eu vou olhar, eu digo, deve ser minha internet. Aí eu até falo, aí o pessoal, não, não tá não. Tudo certo. Uma boa noite, meus amores. Durmam bem, tenham bons sonhos. Obrigado pela presença. Deixa eu aparecer aqui para mandar meu beijinho para vocês. Boa noite. Bora assistir a novela que tá boa. Não tem jeito. Eu sou viciada nas novelas das 9. Gosto de todas. Espero que eu tenha conseguido ensinar algo especial para vocês hoje no tecido vermelho, tá?